Sejam muito bem-vindos ao podcast Papo Franco comigo, Sabrina Fagundes. É sempre um prazer ter vocês por aqui. Hoje eu gostaria de iniciar o nosso podcast falando da casa que abriu as portas para que o nosso sonho saísse do papel e se tornasse realidade. O estúdio Eu e Ela. Muito obrigada a toda a equipe que recebeu a gente com muito carinho. O estúdio fica localizado no coração da Zona Sul, em Copacabana, na rua Miguel Lemos, 41, sala 611. Os equipamentos são de primeira linha e eu te convido a vir fazer uma visita para que você possa conhecer o espaço e tirar suas próprias conclusões. Tenho certeza que você vai amar. Se você precisa de cortes para suas redes sociais, um videocast como esse meu, ou mesmo aulas, eu tenho certeza que o estúdio vai conseguir suprir a sua necessidade. Se você chegar aqui falando, inclusive, que veio pelo nosso podcast, você ainda vai ter uma linda surpresa, que como é surpresa, eu não posso te contar. Mas fica aí a nossa dica para você gravar os conteúdos necessários que você precisa nessa casa maravilhosa que é o estúdio Eu e Ela. E agora nós vamos apresentar a nossa convidada de hoje, a psicóloga Ângela Alves. Ângela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sabrina, mais uma vez, tá? Por estar aqui com você e trazendo conteúdos de extrema importância para o nosso público. É verdade, eu tenho certeza que vocês vão ficar aí grudados na poltrona. Porque os assuntos de hoje são muito bacanas. Eu tenho certeza que vai agregar na vida de todos aqueles que estiverem compartilhando com a gente. Ângela é formada há 24 anos, pós-graduada em dependência química, tem vivência com transtornos de personalidade, transtornos familiares e sexuais, além de um curso de extensão em psiquiatria forense. Com esse currículo incrível, eu vou precisar começar te perguntando: por que uma pós em dependência química, Ângela? Muito bem, né? Eu comecei no seguinte, antes de ser psicóloga, eu era técnica de enfermagem. Olha, que interessante. E eu fui trabalhar num programa chamado Médico de Família na época. E dentro do médico de família, o que eu observei? Muitos casos de alcoolismo e comorbidades, né, devido ao uso de químicos. Eu falei assim, eu vou estudar esse negócio aqui. E fui estudar, eu achei a pós-graduação, fiz a pós, né? E depois eu fui trabalhar dentro de uma clínica de dependência química na internação. E com isso me deu esse leque, abriu esse leque de opções, né, de continuidade em tratamentos. Por isso, quando eu falo assim, a gente fala de depressão, a gente fala de ansiedade, a gente fala de traumas. Dentro da clínica da dependência, ela é muito rica em conteúdo e aprendizado. Que bacana. Então, assim, minha primeira motivação foi levar melhor qualidade, né, para os atendimentos da família. O que era isso? Né? Que é um programa muito bom, né, excelente programa, que é o Médico de Família. Legal. E, na época, foi o boom do momento. No século passado. Logo ontem. Logo ontem. E que é muito importante, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar com o público, eu gosto de levar saúde mental, eu gosto de levar campanha, eu gosto de lidar com o povo, com gente. Minha profissão é assim, eu quero lidar com o ser humano. Coisa linda, gente. Inclusive, Ângela é colunista da nossa revista Desperta Lídias. É uma revista digital com conteúdos para o público feminino, mas até que tem alguns conteúdos, né, que a gente compartilha que não servem só para mulheres, servem para homens também. Então, eu te convido a entrar lá no nosso Instagram, @agência Sabrina Fagundes, e tem um link na bio que você consegue ver todas as nossas revistas, todas as edições. Inclusive, em janeiro, a capa da nossa revista foi a nossa querida psicóloga Ângela Alves, que vem contando um pouco da história dela. Então, se depois desse podcast você quiser ainda conhecer um pouco mais da história da Ângela, você pode ler a nossa revista através de um link na bio. Sua vivência com casos de transtornos sexuais e familiares e transtornos de personalidade chegaram em que momento da sua carreira? Quando eu, depois da dependência química, né, da pós-graduação em dependência química, dentro da clínica eu observei muitos transtornos sexuais e problemas familiares, porque a dinâmica é completamente diferente, né? Quem trata de um dependente químico, quem cuida de um dependente químico, quem tem um dependente químico na família. Esta família adoece também. Caramba!
Né? As Não pessoas... tem como, né? Não exatamente, mas as pessoas acham que o problema está só identificado no dependente, aquele que faz uso do álcool, da maconha, da cocaína, da medicação, né? Entre outras coisas, do workaholic, né? Da compulsão sexual, porque a base da doença da dependência química chama-se compulsão. Então, você tem compulsão por N áreas, não só o químico. Claro. E aí eu começo a observar que os meus conhecimentos estavam um pouquinho aquém. Opa, vou estudar mais um pouquinho. Aí eu fui estudar terapia de família, fui fazer uma especialização em terapia de família, fui fazer uma especialização em sexualidade humana para compreender como que aquele indivíduo atua no mundo. E, com isso, eu consigo levar de uma forma mais eficiente o tratamento, conduzir melhor o tratamento do dependente químico. Então, minha primeira experiência parte da saúde da família para a dependência química, da clínica, e ali eu vou desenvolvendo outros conhecimentos, buscando os novos conhecimentos. Muito bom. E eu queria te perguntar sobre as interseções, né? Como que você consegue perceber as interseções entre os transtornos de personalidade e a dependência química? E as estratégias que você costuma utilizar para abordar essas questões simultaneamente naquele paciente que apresenta os dois quadros? Sim, olha só, né? A gente vai observar pela história dele. A primeira coisa que eu faço é ouvir o paciente, né? Ele trazer a história dele, o que é a doença dele, o que faz sofrer a ele e a outros. Porque não só ele sofre, ele faz sofrer outras pessoas. Os relacionamentos dele são adoecidos. Então, a gente busca observar, fazer uma anamnese, que é a história individual de cada um, e, a partir dali, a gente começa a ver qual o sofrimento dele. E, nesse momento que a gente vai encaminhando o tratamento, vai conduzindo o tratamento. Com calma, né? Muito prestando atenção nos mínimos detalhes, né, Ângela? Na escuta ativa, porque ele vem falando, em primeiro momento, ninguém fala daquilo realmente que aconteceu. Claro. Né? Principalmente se causou um trauma, né? Sim, trauma. Ele não vai falar completamente a verdade, porque a verdade é doída para ele, não é para mim. Com certeza. Às vezes é chocante, porque tem histórias e não são histórias bonitas. Ele não iniciou um uso, né, por uma história bonita. Às vezes você fala assim, nossa, que história doída, que história pesada. E eu falo assim, né, é impactante. Em muitos momentos, a história desse indivíduo é impactante. Hoje, né, fazer um paralelo que as pessoas veem muitas pessoas na rua, a gente está vendo muitas pessoas na rua, muitos moradores de rua, né, e as pessoas falam, é cracudo, é sem vergonha, não tem vergonha na cara, não quer trabalhar. Sempre rotulando, né? Tem histórias de todos os tipos, mas nem todo mundo que está ali quer estar ali. Foi por algumas circunstâncias. Então, quando a gente tem um olhar humanizado para ouvir essa história, de repente ele tem uma chance. Ele só precisava ser ouvido. Engraçado você falando, os meus pais... minha família é cristã, né? Os meus pais, meu esposo. E meu pai faz um trabalho... Ele até entrou nesse grupo recentemente, que cuida, né, de moradores de rua, vai dar essa assistência e tal. E aí eu lembro que recentemente ele chegou em casa contando a história de um senhor que estava na rua, mas formado, tem pós, tinha um apartamento que acabou perdendo, ele não entrou em detalhes, né, por que ele perdeu, mas ele perdeu o apartamento e o que meu pai percebeu é que ele tinha um certo orgulho, entre aspas, né, de pedir ajuda para a família. Então, ele preferia ficar na rua. Mas meu pai disse que, assim, ajeitado, dentro da realidade, né? Que ele vive, ele estava aciado, né? Ajeitadinho e tal. E aí você vê, quer dizer, uma pessoa com estudo, ele tem família, mas talvez por alguma história da família em si, ele não se sinta seguro de falar, poxa, não deu certo. Tem como você me ajudar? Essas relações adoeceram. É por isso que a gente fala... Muito triste, né? Exatamente, que a família adoece e às vezes se cansa. Também. Às vezes tem aquela questão do cansaço. Olha, eu te ajudei tantas vezes que eu estou cansado, porque gera raiva. A impotência gera raiva. É verdade. Nossa, você está falando, eu vou lembrando de várias situações. Eu tenho uma grande amiga minha
que o sobrinho dela, ele foi inclusive internado, né, numa clínica durante um tempo para tratamento. E ouvindo ela falar dele, você percebe justamente isso, né? Como que ela gostaria de poder ajudar, de tirar ele, porque é tia, viu pequenininho, um bebê, e de repente vê ele naquela situação e não poder fazer nada para ajudar. É realmente, é isso que você fala, né? É doído para a pessoa, é doído para a família, e muitas das vezes as pessoas só se preocupam com a pessoa, né? Com a pessoa em questão, mas e toda a família? Por isso que é importante, quando eu vou estudar terapia de família, é para ajudar também os familiares. Então, tratamento é uma condição. Olha, Tratamento, né? O tratamento psicológico, o acompanhamento familiar, o acompanhamento psiquiátrico ou outras especialidades clínicas é uma condição. Não como eu faço. Como eu faço, ele fez e continuou naquela situação. Olha só, eu preciso tomar esse remédio amargo para curar. Então, é uma condição. caramba. Quais são os desafios mais comuns que você encontra ao tratar simultaneamente transtornos sexuais e dependência química, especialmente considerando as dinâmicas familiares? Primeira coisa é o preconceito. Sério? O primeiro desafio é vencer o preconceito de falar sobre as patologias. Aquilo que eu não tenho orgulho de falar. Vergonha. Vergonha. E tem coisas que a gente não tem orgulho de falar. Claro. Falar para o outro do que pensa, como faz, como fez, como está fazendo. Então, o primeiro processo é, assim, a verdade. Principalmente no lado sexual, né? Porque, teoricamente, deveria ser algo privado, né? Sim, eu vou falar. E você vai ter que falar disso para uma outra pessoa? Das minhas fantasias. Tem pessoas que são dependentes de pornografia. Vixe, Como verdade. que eu vou falar isso? Então, isso adoece os relacionamentos, nem todo mundo aceita, nem todo mundo tem, vamos dizer assim, eu entendo do que você está falando, você precisa de alguns estímulos. Isso tem que ser muito bem esclarecido nas relações. É que, no geral, as mulheres se sentem um pouco... não sei se a palavra certa seria humilhadas, né? Porque é bem forte. Mas um pouco constrangidas, podemos dizer assim, né? Muitas, sim. Porque, na maioria das vezes, o homem quer uma performance na mulher, né? Na sua companheira, enfim. Daquele vídeo, daquele filme que ele assistiu. E ela, por sua vez, acha que pô, não tem nada a ver comigo isso, né? E aí, como falar isso? Isso não corresponde, porque, na realidade, filme é um filme. Exatamente. A realidade não corresponde toda aquela produção, porque aquilo é uma produção. Não, é verdade. A gente sabe que tem corte, para, volta, grava e tal. Não é uma sequência. Exatamente, não é o natural. Aquilo não Isso. está acontecendo como uma relação sexual, né, que tem começo, meio e fim. Exato. Aquilo é uma produção. E o que chama a sua atenção? Por que eu estou ali? Né? Por que eu busco esse recurso? Não só a pornografia, como o estímulo de medicamento, de químicos, de cocaína, né, do álcool. Porque o álcool é a porta de entrada. Ela é lícita, ela destrava, eu fico mais solta. Desinibido. É verdade. Né? Eu consigo levar os nãos, eu consigo ter as performances que eu não faria se eu tivesse sóbrio. Né? Então, tem vários recursos que eu vou utilizando. E depois, como é que eu faço? Ainda tem aquele ditadinho, né? Como é que se diz? A bebida entra e as verdades saem, né? Tipo assim, sóbrio a pessoa jamais falaria aquilo. Sim. Mas com umas gotinhas de álcool no sangue... Isso. Ela já tem... ela já se sente forte, né? Já se sente preparada para falar. E aí, como é que você consegue trabalhar isso? Né? Primeira coisa, vamos ouvir sem julgamento. Boa. Primeira coisa, eu escuto sem julgamento. Não existe certo ou errado nesse momento. É o seu tempo, é o seu espaço para você falar e resolver as suas dores. Então, no setting terapêutico, a primeira coisa que eu coloco para o paciente é que ali não tem julgamento. Não existe a Ângela julgadora. Existe um espaço terapêutico onde eu vou ser a mediadora dessa história, dessas suas dores.
E, não E é vou... muito complexo essa parte do sexual com o químico, Ângela? É complexo, porque assim, quem veio primeiro, né? A gente nunca sabe. Eu usei e me destravei, e aí aquilo vai sendo um reforço positivo, que no início o químico entra como reforço positivo, ele não é negativo. O estrago que ele vai fazer na sua vida é ao longo do tempo. A longo prazo. Né? Ao longo do tempo, ele vai fazendo seu estrago, mas no início ele entra como um reforço positivo. Para um jovenzinho tímido, um adolescente, que está começando agora, seus relacionamentos amorosos, sua vida sexual, o álcool entra, a verdade do álcool entra, ele fica legal, feliz, porque ele está o quê? A tua censura está liberada. Ele libera a censura, ele destrava a língua, as pessoas começam a dançar. É divertido no início, não dá para negar que não é. Por isso que as pessoas continuam. Exatamente. Porque se fosse ruim, ela faria a primeira vez e não quero mais. Não quero, mas o reforço é positivo. E como que a gente trabalha isso? Ao longo do tempo, entendendo que ele entenda que aquilo é prejudicial aos relacionamentos dele. Caramba. É prejudicial à vida dele, que ele tem perdas durante a vida. Enquanto ele não percebe, não reconhece, ele não muda. Porque a gente só muda aquilo que a gente tem consciência. Com certeza. Senão, não faz sentido, né? Não faz sentido algum. Vai mudar por quê? Não compreendo, isso não me pertence, não vejo da forma que você está vendo. Caramba. Desafiador, né? Bastante, tá? E aí, você não satisfeita com esse currículo todo, você foi fazer psiquiatria forense. Por quê? Por que eu fui? Aí também entra dependência química. Por quê? Por quê? Por quê? Porque, assim, o dependente químico, ele tem características e tem transtorno de personalidade. E eu sempre gostei muito da psicologia investigativa, porque, na realidade, a minha profissão é uma investigação. É verdade. Né? Com certeza. É você conhecer o ser humano é investigativo, mas não na questão policial. Né? Nós não temos psicologia forense. Nós temos a psiquiatria forense. Entendi. E para entender essa personalidade, esses desvios de personalidade, mitomania, porque eles mentem, eles são manipuladores. Né? Então, assim, e tem as sociopatias também, né? Psicopatas. Né? Uau! Dentro da dependência química e fora. É muita coisa, gente. Muita coisa. Muito olha, conteúdo. Vamos chamar a Ângela outro dia aqui pra gente falar só sobre isso. Bem que me interessa também esses assuntos. E aí vem os relacionamentos abusivos, né? Das mulheres hoje, né? Tanto homem quanto mulher, a gente acaba entrando em relacionamentos abusivos, oportunistas. Eu conheço. Conheço vários casos. 2 são bem latentes, assim, porque eu tive muita proximidade de homens que tinham um relacionamento abusivo. As mulheres colocavam eles de cachorro para baixo. Sim. Entendeu? Com palavras pejorativas, sempre depreciando tudo o que eles faziam. Então, assim, a gente fala muito das mulheres, e tá certo, temos mesmo que falar, nos apoiar. Mas também existe o caso dos homens, Sim. né? Tem mulheres que são sociopatas. Sim. Nós temos mais sociopatas homens do que mulheres, mas também... Mas também tem umas mulheres perdidas por aí. Também. Misericórdia. E os oportunistas em geral. Porque, claro. Né, dependendo da sua carência afetiva, do estado que você está, como que você está naquele momento, você acaba também atraindo pessoas, né, que vão colaborar, às vezes, com a sua própria doença. Né? O que é isso? Eu posso beber, então eu aceito tudo que você faz, mas, em compensação, você me deixa beber e você não reclama. Perigoso. Perigoso, porque é um acordo, e às vezes esse acordo não é assim por escrito, ele está subentendido nas relações, porque nós construímos relações, e dentro das relações existem contratos. O casamento nada mais é do que um contrato, o namoro nada mais é do que um contrato. Com certeza. Então, como a sociedade é um contrato, a amizade acaba sendo também um contrato, porque são pelas afinidades, pelas conexões, a gente vai... Se começa a mudar um pouco... Mas, opa, isso aqui não está legal, não gostei disso, mas a gente vai falando. Agora, se eu tenho benefícios naquele relacionamento, eu faço o que eu quero, em compensação, deixo você fazer o que você quiser. E aí você foi estudar psiquiatria forense. Exatamente. Meu Deus, dá outro podcast, hein, gente? Mas vamos lá. Vamos mudar um pouco a rota.
Queria saber de você, com 24 anos de profissão, como você enxerga a tecnologia no seu segmento, na sua área, e a sua opinião sobre os atendimentos online pós-pandemia. A gente sabe que na pandemia, ok, era o que tinha, nós nos readaptamos, nos reestruturamos e foi bênção, porque ajudou muita gente a não buscar, né, o fim das suas próprias vidas, enfim. Mas e depois? A pandemia já passou. Sim. A gente já voltou aí para os consultórios, né? Enfim, voltamos à nossa rotina. Como é que você enxerga a tecnologia nesse ponto agora, da história? Tecnologia, de um modo geral, ela é sempre bem-vinda se ela é bem utilizada. Né? Bem utilizada. Né? Ela sempre usada a nosso favor, ela é excelente. O que eu sugiro? Os meus primeiros atendimentos, se for Rio de Janeiro, Niterói, áreas próximas, eu peço que vá presencial. Depois eu posso até intercalar entre o presencial e o online. Lógico que as pessoas estão trabalhando. Agora, esse contato, saber quem eu sou, aonde eu trabalho, qual é o meu ambiente de trabalho, gera muito mais confiança. O outro precisa também sair. Por que eu peço para ele sair? Porque, às vezes, ele está num ambiente que adoece. Se ele está trabalhando em casa em home office e os problemas são familiares, ele está dentro do ambiente que ele adoece. Então, se ele sai, ele tem a oportunidade de olhar de fora. Se ele está dentro, ele está dentro do olho do furacão. Então, assim, o que eu faço? Não, a gente pode. Às vezes a pessoa não dá, tudo bem. Mas eu vou tentando trazê-la para fora, para que ela tenha esse olhar fora, como se ela estivesse vendo a história dela numa TV. Vem para cá e olha Muito a sua história, como se você estivesse assistindo o filme da sua vida. E aí ela vai ter a oportunidade de olhar, opa, agora eu já estou fora, já posso ver com outros olhos. É um outro ponto de vista. Lembra que a gente brinca assim? Sai da brincadeira, a gente está vendo de uma forma, de outra. Cada um vai ver um ponto. Então, eu gosto do online, sim. Ele é importante, sim. Né? Nos reinventamos nessa trajetória. Com certeza. Foi assim, salvamos vidas nesse processo, mas o contato humano nada substitui. Sensacional. Nesse tempo todo do exercício da sua profissão, você já tinha visto algo similar aos efeitos da pandemia, Ângela? Não. Porque faltou. Eu até citei algumas coisas aqui, né? As pessoas ficaram confinadas. O abraço brasileiro tem muito isso, né? Do abraço, do aperto de mão e os 2 beijinhos, carioca, 2 beijinhos. E perdemos tudo isso. E depois ainda tivemos que ressignificar todo esse processo. Já viu algo parecido com isso, Ângela? Não me lembro de nada. Quer dizer, eu acho que eu não me lembro de ninguém contar isso. Né? Os nossos idosos, da nossa história, né, que eu falo dos meus antepassados, eu não me lembro. Mesmo as pessoas que vieram da guerra. Guerra são pontos fortes também, né? Aqui no Brasil a gente não vive muito isso, né? Mas a gente vê muito nos telejornais. Mas assim, vamos dizer que nós tivemos avós. Sim. Tivemos, né, pessoas que vieram de outros países fugindo da guerra. Então, mesmo contando essa história, eu não vi nada semelhante. Porque na guerra, pelo menos você tinha um contato do outro. Você buscava, você tocava o outro. A gente vê nos filmes de guerra, né? Sim. Aquele negócio do um que está do lado do outro, que ajuda, eu tô aqui contigo, né? Vamos embora, né? E assim, eu tive pessoas, né, que eu convivi que tinham ido para a Segunda Guerra. Nunca ninguém relatou isso desta forma. E nós perdemos uma coisa importante, assim, sentimos faltas, ficamos confinados dentro das nossas casas, com as nossas famílias, outras pessoas nem isso. Eu, por exemplo, eu fiquei longe de todo mundo. Caramba. Não podia visitar os meus, porque estávamos, né, confinados, você não tinha como sair de casa, então cada um no seu quadrado. De repente, fomos pegos de surpresa. Onde vocês estivessem, você teria que ter ficado. Eu engravidei, né? Engravidei na pandemia. Então, eu tenho asma, então eu já não podia sair para lugar nenhum mesmo. Então, só Ricardo fazia farmácia, mercado. Meus pais já tinham doenças pré-existentes, né? Pressão alta e diabetes. E ainda engravidei.
Então eu não podia nem botar a cabeça na janela. O Ricardo já ficava, entra, bota a cabeça para dentro, fica aqui. Não respira. Não respira. E assim, eu senti muito, porque meu sonho era ser mãe. Né? Barrigão, fotos, família. E o início, a gente aproveitou muito pouco disso. Aos poucos foi que as coisas foram, né, afrouxando e tal. E mesmo assim, com várias ressalvas, não tínhamos as vacinas ainda, enfim. E eu confesso que eu senti um pouco. Eu lembro que a primeira vez que meu pai tirou uma foto comigo, né, a barriga já estava aparecendo e tal, tiramos uma foto. Eu fico, nossa, foi a primeira foto que eu consegui tirar com meu pai. Porque no iniciozinho mesmo da gravidez, a gente não tinha contato. Era um online, as notícias, as comemorações. No início, né, eu pratico Tai Chi Chuan Qigong e meditação, eu fiz um grupo online. Uau! Então, a gente praticava todos os dias. Né? O que acontecia? Naquele momento, era o nosso momento de confraternização. E eu brinquei assim, vamos fazer o Qigong recreativo, lúdico. Porque a gente precisava. Então, eles me ajudaram e eu os ajudei com um pouco da técnica de respiração, de estarmos ali online, todo mundo vendo todo mundo. Né? Era o Zoom e o Zoom caía, lembra? De certa forma, não estou sozinho, né? Não, de certa forma. Sim, mas aí o Zoom caiu, daqui a pouco vamos voltar de novo. Sim, sobrecarregou tudo, né? Aí tudo sobrecarregava. E a gente tinha um processo, mas assim, a gente praticava de manhã e de noite, de manhã e de tarde, sempre com alguma coisa, todos os dias da semana. Então, durou mais de 6 meses. Verdade, foi exatamente isso. Não podíamos sair mesmo, a não ser fazer umas compras, ou aí começou os deliveries, ótimo, que entregando em casa, você botava álcool, lavava tudo, né? Você tomava banho. Foram os nossos heróis, né? Exatamente, mas assim, né? Era o que podia e graças a Deus tivemos isso, né? As pessoas se reinventaram. Então, foi uma forma de sobrevivermos. Eu cito a pandemia, né, nessa questão mesmo do contato, do que o ser humano precisa, né? Desse calor humano. Mas a gente sabe que a pandemia teve seus pontos positivos, né? Muitas pessoas perderam... Não sei se você conhece a história da vaquinha, do sábio. Acho que todo mundo já ouviu, né? A história da vaquinha em algum momento. E é isso, a vaquinha foi ladeira abaixo, porque ficamos todos confinados. E muitas pessoas se reinventaram. E continuam se reinventando e deram certo. E, sabe, está crescendo. Era só uma coisa feita em casa, se tornou uma empresa. Se tornou a primeira fonte de renda da família. Então, teve os seus pontos positivos, claro. Mas aqui a gente quis citar essa questão mesmo do contato, do abraço. Né? Como eu falei, o brasileiro tem muito disso, do calor, né? É um povo muito... Nós somos latinos. Isso que eu ia falar, um povo caloroso, né? E o carioca, então, entendeu? A história dos 2 beijinhos, do abraço, e fulano, e aí? Então, e de repente, você não tinha mais nada disso. As ruas eram de um silêncio, né? Que você ficava, meu Deus, até quando isso vai continuar? E depois, com o uso das máscaras, mesmo a gente saindo para as ruas, a gente usava máscara, não falava com o outro, não tocava no outro. E uma coisa que eu observei, né, desaprendemos a tocar no outro. Não, tem gente que fica até meio assim. Exatamente. Né? Outro dia eu fui cumprimentar uma moça e quando eu ia dar um abraço, eu percebi que ela estendeu a mão. Mas assim mesmo, entendeu? Tipo assim, não se aproxima. Aí eu apertei a mão, porque a mão, pelo menos, ela estendeu. Né? Ok. Já passei por situações de eu ir e a pessoa, olá, como vai? Aí eu... Olá, como vai também, né? A gente vai reaprendendo, que já não é uma coisa, assim, normal, digamos, habitual. Qualquer pessoa que você encontra na rua, você pode abraçar, beijar, enfim. Nós temos essa tradição. E, com isso, desaprendemos a tocar, a abraçar. Porque abraço é a forma de coração com coração. É aqui que... Quando, às vezes, você está com um problema muito grande, né? Se a pessoa chega e te dá um abraço, ela não precisa falar nada. Com certeza. Não precisa. E se for aquele abraço apertadinho, né? Sim, que encosta acolhe, coração com coração, assim. Que acolhe. Você... Nossa. Toma conta. Às vezes você nem precisa falar. Não precisa. Nós perdemos isso. Então, tocar hoje ainda é uma coisa difícil. Desaprendemos a lidar com o outro. Por isso que nas empresas as pessoas voltaram a trabalhar e os conflitos começaram.
Muito bom você falar sobre isso, porque eu ia te perguntar. Nessa atmosfera de saúde mental, quando surgiu esse seu trabalho com as empresas? Saúde mental levando para dentro das empresas. E aí você acaba, né? Você acabou falando a respeito dessa questão. As pessoas voltam, não sabem mais como lidar umas com as outras. E aí entra a Ângela Alves. Explica pra gente um pouquinho disso. É assim, o que eu sou apaixonada em fazer? Levar campanha de saúde mental às empresas. Surgiu essa ideia na pandemia, lógico, né? Veio. Como eu já tinha sido em enfermagem do trabalho, eu gosto de lidar com a medicina preventiva, né? Que a gente trabalha na empresa, trabalhamos com a prevenção. Sim. Né? Os acidentes acontecem, mas o nosso foco é prevenir os acidentes e as doenças. Então, me veio essa ideia novamente de levar essas campanhas. O que é isso? Quando eu falo dos sinais e sintomas, eu coloco você numa posição que você começa a se identificar. E quando eu levo a campanha sem o preconceito, que você não é louco, que você não é maluco, que você pode sentir, que somos humanos, esse olhar humanizado, você tira a casca da defesa. Ele consegue se abrir e buscar ajuda. Porque eu só busco ajuda quando eu me identifico. Quando, caramba, isso aí eu sinto. Isso aí eu também sinto. Por exemplo, ansiedade. Vai se identificando. Né? Sudorese, taquicardia, dores de cabeça, contractura muscular, problemas gastrointestinais. Né? Eu falei assim, poxa, eu tenho isso. Eu começo a... Opa, mas isso é mesmo? E se isso persiste? Aí eu vou diferenciando o que é um sinal, o que é um sintoma, o que é um episódio de ansiedade, o que é ansiedade. Então, quando você esclarece, né, as pessoas buscam ajuda pelo esclarecimento e por identificação. E aí fica mais fácil atendê-lo. Ele vê que ele não vai ser mandado embora, que ele não vai ser rotulado, que ele tem um atendimento humanizado. Não sou um alienígena, né? Não. É comum, outras pessoas passam por isso e está tudo bem. Não é um privilégio meu. Todos nós passamos por isso. Quem nunca teve é mentiroso e vai ter. Que eu falo assim, quem nunca teve está mentindo. E quem nunca sentiu verdadeiramente, um dia vai sentir. Você comentou até ainda há pouco a respeito da respiração, né? A gente passa muito por essa questão da ansiedade hoje em dia. Muitas pessoas, a gente conversando, você percebe que a pessoa fala, não, eu tenho ansiedade, eu sofro de ansiedade. Dicas rápidas. Ansiedade, respirar corretamente. Primeira coisa que eu faço, né, é alongar minha coluna, postura bonita, né? Assim, você, né, o que acontece? Você comprime o diafragma. Então, eu alongo a minha coluna, ombros para baixo e para trás. Né? Eu vou aprender a respirar pelo abdômen, não por aqui. Se eu fizer isso aqui, eu estou sufocada, não consigo falar com você. O abdômen é a respiração do bebê? Do bebê, aquele barrigão. A gente encolhe a barriga porque não pode ter barrigão. O que você vai... Eu costumo dizer, você vai empurrar seu umbigo para fora, né? Quando você inspirei para fora. Vou soltar, é como se eu estivesse engolindo o meu umbigo, esvaziando. Eu fiz, hein? É legal isso. E aí você vai fazendo. Muito bom. Aí já fica a dica, pessoal. Tá? Porque se eu fizer barulho, eu não fiz barulho. Não. Isso é sinal que eu estou calma. A minha mente está calma. Se eu fizesse assim... Forcei para entender. Porque às vezes a gente está tão puto, tão cheio, tão de saco cheio, tão preocupado que... Não. Tranquilo. Tranquilo. Então, se eu respiro corretamente, eu tenho oxigenação no cérebro de forma adequada e eu tenho clareza mental. Então, eu consigo olhar para os problemas e buscar a solução mais adequada naquele momento. Muito bom. É naquele momento. Vai acertado para o resto da vida? Não posso te garantir, mas naquele momento é. Pelo menos naquele momento você sai da crise, digamos. Você sai da crise. Então, na ansiedade, na depressão, né, nos momentos difíceis, na impaciência, entre outros transtornos, respira. Respira, pessoal. Corretamente. Corretamente. Respira corretamente. E aí, já que a gente está falando sobre isso, saúde mental, temos Janeiro Branco, né? Uma campanha mundial. Totalmente focada na saúde mental. Como você apoia seus pacientes na construção da resiliência emocional do estresse cotidiano?
Primeira coisa, fala assim, olha, quantos anos você tem? Opa. Aí a pessoa vai dizer os anos que ela tem. Olha só, você tem potencial para superar, senão você não teria chegado a essa idade. Eita, ela já chega metendo o pé na porta, entendeu? Tá certo, é isso aí. Porque assim, pô, Já traz a pessoa pra realidade, volta aqui. Quantos anos você tem? Olha só a vida que você passou. Olha quantas coisas você já superou, só que você não reconhece. Não consegue olhar para a própria história. Não consegue olhar para si, para a própria história, para os desafios superados. Falei, então vamos começar olhando para o que você já superou. Você tem valor, você tem potencial, senão você não teria sobrevivido. Né? Sobrevivemos a uma pandemia. Verdade. Para começar, o mais recente. Se a gente for pegar aquela história do espermatozoide, né? Todo mundo já viu um videozinho desse por aí. Que você venceu milhões e bilhões e bilhões. Então, você já é um vitorioso. Exatamente. Partindo desse princípio... Eu já comecei lutando pela vida lá atrás. E venci. Na concepção. E fui lá, vamos embora. Falei, pô, você já... Nascer. O ato do nascimento é doloroso demais. Por que o bebê chora? Tá tão quietinho, guardado, né? Conforto, quentinho, não preciso me preocupar com comida. Tem alguém que faz tudo para mim. Verdade. Respira por mim. É o sopro de vida. Ele dói. Ele queima, ele entra queimando. A gente não lembra disso, mas por isso que, assim, algumas teorias psicológicas falam do trauma do nascimento. Já ouviu falar sobre isso? Respirei. Nasci. Nossa! E às vezes não susta a gente. Ai, não, nasci. Eu falei, que é isso? Onde eu tô? O que fizeram? Um monte de coisa em cima de mim, não sei o que é. Então, a gente já tem o trauma do nascimento. Então, assim, eu já superei. Então, eu vou passando pela minha infância, pela minha juventude, pela minha juventude mais adulta, 30, 40, e quantos anos vierem pela frente, quantos anos você tem. Então, a primeira coisa que eu trago é assim, olha só, olha para você. É sobre isso. Estamos caminhando para o fim. Sei que o papo está muito bom. Que a Ângela, a gente vai soltando as pérolas, ela vai, entendeu? Vai destrinchando. O bate-papo está ótimo. Realmente foi um papo super franco. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Desafio ético e a superação dele. Tem algum que você possa compartilhar com a gente? Bom, é complicado, né? Pensa bem. É complicado. Se não puder, tá tudo bem. Assim, uma coisa que eu deixo bem claro, né, para os meus pacientes, ou quem já passou, quem pode falar de mim, né, do tratamento, são eles. Então, eu deixo muito claro. Eu posso falar assim, pincelar que as pessoas melhoram, né? O que é isso? Né, recentemente, um rapaz, um jovem, né, não dormia bem, não dormia. Por ele não dormir bem, ele não tinha humor, ele não tinha foco, ele estava sempre irritado, ele não conseguia emagrecer. Quem não dorme bem não emagrece. Caramba! Então, olha aí, fica a dica, hein? Hashtag. Hashtag fica a dica. Né? Então, assim, memória, esquecia tudo, não tinha paciência mais trabalhar, estava desmotivado. Nossa. E ele comecei a pontuar para ele por que ele tinha todos esses sinais e sintomas. Ele não acreditava. Eu falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, tenta ir para a psiquiatria, fazer uma avaliação psiquiátrica. Ele extremamente ansioso. Um ansiolítico, nem todos os ansiolíticos, nem toda medicação causa dependência. Depois a gente faz o desmame. Ele topou, porque ele já não suportava mais não dormir. Já chegou, bateu na última porta, né? Exatamente. Ele foi, primeira semana, adaptação, 15 dias, passou a dormir bem. Nossa, que show, né? E foi. Aí, segunda, e aceitou. Ele começa a me ouvir a partir daí. Você, poxa, ela não está tão errada assim. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Então, assim, escuta, experimenta, tenha boa vontade de ouvir. Pode ser que eu não acerte sempre, tudo bem. Mas com alguma experiência, você já me deu dicas. Então, pelas dicas que você traz para o consultório, eu vou te encaminhando para outros profissionais. Aceita com boa vontade, para você ter essa experiência. Se dá a oportunidade, pelo menos, né? Sim. Não custa nada. Já tentou tantas coisas, não deu certo. Não deu certo, tá. Terminando um casamento, brigando com todo mundo. Caramba. Então, olha só, ele tinha perdas nessa história. Então, ele começou a verificar que ele estava tendo perdas. A partir daí, a gente começou a trabalhar e realmente ele deu um salto. Sensacional. Bom, Ângela, muito obrigada por
por ter aceito o nosso convite de vir aqui compartilhar um pouco da sua história, do seu trabalho, né? Parabéns, porque trabalhar com esses pontos específicos que citamos aqui durante o decorrer do programa requer realmente muito amor pelo que se faz. Eu sou extremamente apaixonada por psicologia. Já tive, inclusive, em vários momentos da minha história, tratamento psicológico. Já tive tratamento com psiquiatra, foi quando eu precisei usar medicação. Depois passei pelo desmame, super em paz. Então, parem com esse negócio de eu não vou tomar um remédio porque vou ficar dependente. Se você está sendo bem assistido por um profissional, não é pela sua vizinha que tinha a mesma coisa que você e por causa disso você deu um jeitinho lá na farmácia do bairro e passou a comprar o medicamento. Não. Se você tem um neuro ou um psiquiatra, dependendo do que você, né, da patologia que você tenha, ouça, faça direitinho o que ele está mandando, o que ele está te orientando, que num determinado momento ele vai olhar para você e falar, você não precisa mais. Sim. Né? Eu não precisei mais depois de 2 anos e meio, mas precisei da terapia. A terapia ficou comigo durante muitos anos. Tive alguns momentos de pausa e depois voltava. E eu sou apaixonada. Eu acho que se eu não tivesse feito jornalismo, eu acho que se a psicologia na minha época fosse tão falada, eu acho que eu teria optado pela psicologia. Eu acho... A mente humana, ela é uma fantástica, né? Fantástica. Eu fico, às vezes, assim, ouvindo vocês. Eu tenho 2 irmãs que são psicólogas. E, às vezes, eu fico observando elas falarem e falo, gente, a mente da gente é incrível. E quanto mais estuda, mais tem coisas para aprender. É sempre uma caixinha de surpresa. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada mais uma vez por estar aqui, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho. É sempre um pouquinho, né? A gente sempre quer mais, sempre acha que é pouco, e né? Um pouquinho do meu trabalho, daquilo que eu faço com muito amor, com muito carinho, né? Eu me dedico e é um prazer trabalhar. Na realidade, o trabalho para mim não é um trabalho, é um prazer, é um sentido de vida, é o meu propósito. Cada vez que eu vejo alguém falando, pô, que legal, que bom, eu sei, eu estou no caminho. Estou no caminho certo. Eles também me ajudam a continuar e a vencer os meus desafios também. É isso. Somos humanas. Deixa a sua rede social. Deixa. É Ângela Alves Terapias. Aí, Ângela Alves Terapias. Sim. Você consegue encontrar um pouquinho mais do trabalho da Ângela, certo? Muito bem. Bom, para finalizar, eu tenho que falar, gente. Eu estou lindíssima hoje com essa make, com esse cabelo, porque a Rose Florentino foi mais uma vez incrível. Ela me maquiou, arrumou meu cabelo, mas dentro da consultoria da Vanessa Soares, minha consultora de imagem e estilo, que organizou todo o look, falou qual era o tipo de cabelo que eu precisava botar hoje, maquiagem. Então, muito obrigada, meninas, que nessa jornada do empreender, a gente aprende muitas coisas, inclusive sobre se posicionar, sobre manter a sua imagem. Não é ser fake, né? Não é ser fake. É você, dentro da sua realidade, aprender um corte de cabelo, uma coloração pessoal que vai valorizar você numa foto, vai valorizar você num vídeo, e aí você vai ganhando autoridade dentro do seu nicho, do seu trabalho, e assim a gente vai evoluindo, porque a vida é sobre isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente durante todo esse tempo. O Papo Franco com Sabrina Fagundes vai ficando por aqui, mas eu espero vocês no nosso próximo episódio. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal só clicando aí no botãozinho e ative o sininho, porque todas as vezes que subir um novo episódio, você vai ser notificado. Fiquem com Deus. Deus abençoe você e sua casa.